Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. É com muita alegria que nós estamos iniciando uma série de estudos e meditações sobre missões. E nesse dia especial, quero louvar a Deus pela sua vida que nos assiste. Estou aqui na cidade de Goiânia, falando diretamente do PROMAV, nosso projeto de missões, projeto missionário amparando vidas. Eu sou o missionário Zaqueu, faço parte da dupla Wellington e Zaqueu, e há 27 anos nós temos desenvolvido um grande trabalho missionário por este Brasil, no norte e nordeste desta nação. E hoje, a minha primeira reflexão, eu quero que você abra o seu coração, a sua mente, para meditar comigo no livro do profeta Isaías, capítulo de número 6. E nós vamos ler alguns versículos e você verá o quanto essa palavra é poderosa para a sua vida. Diz assim o texto, Isaías 6, capítulo 6 e versículo de número 1 diz assim: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Versículo de número 5 diz assim: Então disse eu, ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Olha só o que diz o versículo de número 8. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Eu quero falar sobre essa visão em 3 dimensões diferentes. Primeiro, a visão de Isaías, ela foi concedida a ele depois dele ter tido uma experiência amarga, quando ele perdeu, o rei Uzias, e o texto diz que quando morreu o rei Uzias, olha só, o profeta Isaías, a partir de então, depois de estar naquele palácio, vivendo com ele, com certeza teve um momento de solidão. Mas foi necessário que acontecesse para que Isaías acordasse para um chamado ministerial que Deus tinha na vida dele. Isso aconteceu por volta do ano 740 a.C. Mas desde aquela época, Deus já falava com o homem. E olha só, Isaías estava lá vivendo uma vida tranquila, regalada, uma vida desfrutando de tudo aquilo que um palácio, que um rei poderia manifestar para alguém. E olha só o que acontece, morreu o rei, e agora Isaías fica ali, por certo sofrendo a dor do luto, por certo sendo tratado talvez indiferente. Mas foi neste momento que Deus então resolveu a manifestar o chamado que ele tinha na vida do profeta Isaías. Muitas vezes é necessário que algo aconteça na nossa vida para que possamos despertar para o chamado que Deus tem para cada um de nós. Às vezes estamos alheios ao ID de Jesus, às vezes estamos preocupados com tantas coisas que estão ao nosso redor, porque isso é recorrente na nossa vida do dia a dia. Estamos vivendo dias de globalização, de correria, onde a vida odierna ela tem sido muito intensa e muitas vezes nós estamos muito preocupados com tudo que acontece em nossa volta e esquecemos do ID do Senhor Jesus. Então é necessário às vezes que algo aconteça para que possamos nos despertar para o ministério e para o chamado que Deus tem para nossas vidas. E essa visão, como eu falei, ela foi dividida em 3 dimensões. Primeiro, a visão de Isaías teve altura. Como que a visão de Isaías teve altura? Porque Isaías olha e ele vê o alto e sublime trono do Senhor. Primeiro Deus revela a sua glória, o seu poder, tudo aquilo que ele tinha de precioso para Isaías. O que eu aprendo com isso? Que nós devemos estar preocupados com coisas celestiais, buscando primeiro o reino do céu, o reino de Deus, aquilo que está no alto. Nós estamos muitas vezes por demais preocupados com coisas terrenas. E Isaías teve essa experiência de ver o alto e sublime trono do Senhor.
Porque se a gente não está ligado no trono, não está ligado no céu, irmão, dificilmente você vai ter uma vida de comunhão, uma vida de intimidade com Deus. Então, a visão de Isaías, ela teve altura. Para os nossos dias, que nós possamos pensar no céu, nas coisas celestiais, daquilo que Deus tem para nossas vidas, naquilo que é de melhor para nós, porque a nossa cidadania não é essa, a nossa pátria não é essa, nós somos de um outro país, de uma outra terra, nós somos do país celestial. Então aprenda isso, pense no céu e nas coisas de Deus. Então, primeiro, a visão de Isaías teve o quê? Altura. Segundo, a visão de Isaías teve largura, porque o texto diz que ele olhou e viu a nação, o povo que perecia. E ele disse assim: ai de mim, Senhor, que sou um homem impuro, de impuros lábios. Então eu quero te dizer uma coisa. Ele teve uma visão em que ele via o homem perdido, o homem sem Deus, uma multidão que caminhava sem direção. E ele reconheceu que ele era um homem puro, um homem que não tinha intimidade com Deus, um homem que não buscava ao Senhor Jesus. Forte, né? Então a visão dele teve altura e teve largura. E dentro dessa parte da visão de largura, eu pergunto para você: você tem olhado o que está em volta de você? Você tem percebido como as coisas têm ido de mal a pior? São rumores de guerra, são pai contra filho, filho contra pai, terremotos, sinais evidentes da volta de Cristo. Tem tanta coisa acontecendo, as pessoas já não se amam mais, as pessoas não têm mais o prazer de ter comunhão, o amor já esfriou, e às vezes a gente é rodeado de tantas catástrofes que estão acontecendo, mas estamos frios, estamos gélidos, não abrimos o nosso coração para essa realidade que é o que está acontecendo no mundo. Estamos apenas preocupados às vezes com o nosso bem-estar, com a nossa família, e esquecemos do nosso próximo, daqueles que estão próximos de nós. Então aprenda uma coisa: na visão, na largura da visão de Isaías, ele viu o mundo e ele se compadeceu e reconheceu que ele precisava ser purificado. Eita glória! A terceira parte dessa visão, eu falei que era, dividia-se em três partes: altura, largura, e a outra parte é a profundidade. Isaías olha para dentro de si e reconhece que ele não é nada em Deus, que ele precisava de uma mudança. E nesta noite eu quero perguntar para você: como tem sido a sua vida? Será que não precisa de uma mudança? Muitas vezes, para fazer a obra de Deus, não é como você está, é necessário renúncia. É necessário você ter a sua vida no altar. Quando se vai ao campo missionário, se enfrenta muitas situações às vezes que são atípicas do dia a dia, e você precisa estar pronto, você precisa estar cheio de Deus, com a vida no altar, vivendo uma intimidade intensa com Deus, porque, meu irmão, se você não estiver pronto para fazer a obra de Deus, você vai ser envergonhado. Muitas situações podem acontecer em que você às vezes vai se sentir preocupado e já não sabe nem como agir, porque você não está com a vida no altar. Portanto, coloque a sua vida diante de Deus, coloque a sua vida no altar de Deus para fazer a obra. Nós temos que estar prontos, alinhados com o Senhor, para que assim você possa orar pelos doentes, para que você possa expelir demônios, para que você possa pregar o Evangelho e a sua palavra ter vida, a sua palavra ter eficácia, a sua palavra ter a unção de Deus para transformar a vida de alguém através do poder que sai da sua boca. Então, nessa noite nós aprendemos, a visão de Isaías teve três dimensões: altura, largura e profundidade. Pense nisso. Eu quero orar com você agora, sabe? Para que Deus venha te despertar, para que Deus te traga uma experiência, talvez semelhante à de Isaías, ou talvez uma experiência diferente. Mas o que importa é que você se desperte para fazer a obra de Deus. Te convido para orar agora. Amém? Grande e poderoso Deus, eu coloco diante de Ti, ó Pai, todos os nossos ouvintes que estão ligados conosco neste momento. Pessoas que têm vontade de fazer a obra,
mas que ainda precisa a vida ser colocada no altar. É necessário, às vezes, conserto, é necessário mudança, é necessário uma posição diante da obra de Deus para que possa assim fazer a obra. Meu Deus, eu te peço, ajuda esse irmão, essa irmã a se dispor para fazer a tua obra, a se dispor para pregar o evangelho, a se dispor para anunciar as boas novas de salvação. Fala aos corações através desta palavra e levanta pessoas, levanta vidas, ó Pai, para que possam assim somar na grande colheita da reta final da história da igreja na face da terra. Eu oro assim no nome de Jesus. Obrigado a você que nos assistiu. Compartilhe essa palavra, deixe o seu comentário, deixe o seu like e vamos junto pregar o evangelho da graça de Deus. Amém? E nunca se esqueça, missões, quem ama faz.